Yasmin Secron no podcast Clube do Lame e estou aqui a convite da New Pop para trazer algumas informações e curiosidades sobre as obras publicadas pela editora. Eu já falei de algumas em vídeos anteriores, portanto, se vocês ainda não assistiram, corram lá porque a New Pop sempre pensa em trazer conteúdos bacanudos aqui no YouTube. Voltando ao que eu estava dizendo, algumas obras já passaram neste quadro, mas as pessoas sentiram falta de uma e me perguntaram: Yasmin, cadê ReZero? Enfim, chegou o grande dia de falarmos sobre a light novel ReZero. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu conheci a história porque muitos amigos falam de ReZero para mim, mas eu nunca tinha lido a light novel ou assistido ao anime. Até a New Pop me mandar essa coisinha mais linda, mais bonitinha aqui. Eu comecei a ler e, surpreendentemente, devorei o primeiro volume, que é esse aqui que tá na minha mão. Caiu, mas eu vou mostrar pra vocês. Que é esse aqui em 3 noites. Assim, eu fiquei encantada, surpresa. A narrativa me deixou um tanto curiosa. Durante a leitura, eu consegui perceber alguns elementos que me soavam muito familiares aos animes e mangás, e ao mesmo tempo diferente dos romances que eu já havia lido. Afinal, light novel, numa tradução literal, seria romance leve. Olhando assim, ele até parece um livrinho de bolsa. Pensando nisso, eu decidi pesquisar sobre as light novels para tentar entender um pouco mais desse universo e trazer aqui para vocês. O vídeo de hoje vai ser tipo um basicão sobre o que é a light novel e quais são as suas principais características. Embora muitas pessoas ainda digam que as light novels são romances ilustrados no estilo anime e mangá, elas possuem características importantes que a distinguem, por exemplo, ReZero de um romance tradicional de Machado de Assis. Basicamente, são 4 as principais características e eu vou detalhar uma por uma nesse vídeo. Vocês lembram que eu falei lá no início do vídeo que quando eu comecei a ler ReZero, alguns elementos da narrativa me lembravam animes, ou pelo menos soavam familiar aos animes e aos mangás? Então, essa é uma das principais características das light novels japonesas. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. As light novels são livros em prosas, ou seja, um romance. E o maior público-alvo deles são os mesmos dos shounins e dos shoujos dos mangás japoneses. Tá, Yasmin, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a temática que a gente vai encontrar na trama das light novels são muito similares, parecidas com as temáticas que a gente também encontra nos animes e nos mangás. ReZero, por exemplo, é um romance que conta a história de Subaru Natsuki, que de repente foi invocado em um outro mundo. Isso não é familiar? Não parece um isekai genericão? Então, essa é a pegada, essa é uma das grandes características presentes nas light novels japonesas. E como eu tô falando o tempo todo de isso é um romance, light novel significa um romance leve, vamos ressaltar que romance é um gênero literário e não necessariamente são histórias românticas. A segunda característica das light novels é que não é a trama que vai definir os personagens, ou seja, não é a trama o foco principal da história. Na verdade, é o inverso. Os personagens, no caso o Subaru Natsuki, que é o foco principal da história, é ele quem aparece, é ele que literalmente é o protagonista de tudo. E a trama, no caso ele está em primeiro plano, e a trama toda entra em segundo plano. Ela na verdade vai se adaptar ao personagem. É por isso que em ReZero a gente tem a sensação muitas das vezes que a história se perde um pouco, que ela fica sem foco ou que algumas pontas estão soltas e o autor se concentra muito mais no personagem. E aí a sensação é que somos conduzidos o tempo inteiro apenas pelos sentimentos, pelas ações e pelos pensamentos do Subaru, que é o personagem principal de ReZero.
Quem não está acostumado ou não entende um pouco esse universo, essas características das light novels japonesas, pode ler e pensar que a história é um pouco confusa ou que até mesmo não tem uma narrativa um pouco dinâmica, que fica muito preso ao personagem. Mas é exatamente isso o grande diferencial de uma light novel para um romance tradicional. Portanto, é proposital que o Subaru Natsuki esteja em primeiro plano em relação à trama de ReZero. A terceira característica são justamente as ilustrações, ou qualquer forma visual dos personagens. Essas ilustrações não compõem o miolo da light novel à toa ou por um capricho do autor. Em ReZero, eu vou mostrar rapidamente para vocês o que aparece nas primeiras páginas. Na verdade, como o foco principal é o personagem, isso nas light novels, né, e não a trama que fica em segundo plano, as ilustrações ou qualquer forma visual, como eu falei anteriormente, são importantes porque são elas que vão transmitir quase que instantaneamente o que vamos e o que podemos esperar daquele personagem. Sabe, design de personagens de mangás e animes funciona da mesma forma. A gente bate o olho e por causa das características físicas, das roupas, do gestual, de algumas falas, enfim, tudo isso já nos mostra, já nos dá a entender mais ou menos qual vai ser a personalidade daquele personagem, como aquele personagem vai caminhar durante a trama. Só que nas light novels, como eu falei, é o personagem o foco, portanto, é ele quem vai dar toda a ambientação à trama e ao leitor. Ele é o foco, ele é o principal dentro das light novels. E por último, a quarta característica, que é a liberdade do autor. Como assim a liberdade do autor? Nas light novels, ao contrário dos romances tradicionais, o autor tem uma liberdade de brincar com a estrutura textual e com as palavras, ou seja, eles podem usar regionalismos, gírias, piadas, apelidos, enfim. E até na estrutura textual, aqui em ReZero, ele tá diagramado todo certinho, assim, mais bonitinho. Mas algumas light novels japonesas brincam, inclusive, com essa estrutura. Então, uma das características das light novels é essa liberdade do autor trabalhar o texto e a forma do texto da maneira que ele bem entender ou que ele achar necessário para ambientar o personagem ou para trazer alguma informação que pode compor aí a ambientação ou a narrativa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, comentários, deem sugestões aqui do que vocês gostariam de ver no canal da New Pop, sugestões de quadro ou até mesmo neste quadro. Vocês têm alguma curiosidade, querem saber alguma coisa sobre alguma obra da editora? Coloque aqui que a gente vai ver. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.